para Deus falar conosco. Precisa ser assim, né? Se Ele não falar, a gente perde tempo aqui. Eu não queria que a gente perdesse tempo, não, que nós ouvíssemos a voz de Deus. Todos nós. Então, vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, diante de Ti, diante da Tua palavra, e pedimos, Senhor, humildemente, para que o Senhor fale conosco, Deus. O nosso coração está aqui cheio de necessidades, meu Deus. Nós estamos aqui carentes, Pai, precisando da Tua voz, do Teu comando, da Tua direção. Por isso fala conosco. Eu peço por cada pessoa aqui, desde o mais novo ao mais experiente, ao mais idoso, que o Senhor fale com todos, Pai. Através do Teu Espírito, alcance cada coração. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém? Família sólida no mundo líquido. A gente vai conversar muitas coisas, gente, esse mês. Me sinto muito honrado de conversar com vocês sobre esse assunto. Acho que vai ter muita coisa para a gente falar, porque existem muitas necessidades. A gente está precisando, gente, conversar sobre esse assunto. E eu creio que vai ser muito produtivo, né? A gente está pronto para receber e tem muito o que falar. Mas eu queria, antes de tudo, né, preparar vocês aí, principalmente os três ali da porta ali, os três meninos, né? Gabriel e o Marcos ali. A Gabriela aqui. Tem mais aqui o pessoal mais novinho, né? Solteiro. E a Lu também, solteira, né, Lu? E tem mais solteiros aqui, né? Sem filhos. Que não é uma conversa só para gente casada. Não vai ser só para gente casada. É uma conversa para gente que é casada, para gente que não é casada, e até para aquelas pessoas que já foram casadas, né? Que estão aqui também. Uma conversa que eu creio que vai tratar de tudo, viu, gente? Não desliga não aí, ó, os três aí. É muito interessante e é muito importante o assunto, viu, gente? Sei que é complicado, mas queria pedir para vocês se esforçarem para vocês aprenderem essas coisas que nós vamos conversar aqui. Vai ser muito valioso para a vida de vocês, tá? Cuidado para não dispersar aí. Então vamos fazer isso, né? Quando a gente fala de conversar sobre família sólida no mundo líquido, é lógico, a gente está falando de conversar sobre esse tema, que é o tema da família, que é um tema muito importante, mas entendendo o contexto. A gente tem falado muito disso, né? Desde lá do começo da igreja, a gente tem falado que nós precisamos entender a nossa cultura. A gente precisa ser sal e luz no nosso mundo. Será que quando a gente olha ao redor, a gente percebe que o mundo está cercado de trevas? Você percebe isso? Tá nítido isso? Trevas absolutas, né? Quando a gente começa a percorrer a vida aí e ver como as pessoas vivem, a gente percebe que são trevas. Mas não é para a gente ficar preocupado, assustado, com medo, no cantinho da parede. Ai, meu Deus, e agora? É a oportunidade de brilhar, gente. A luz brilha nas trevas. Jesus falou para a gente posicionar a lâmpada. Vocês são a luz, a igreja é a luz. Agora, coloquem essa luz no lugar estratégico, para que ilumine todo esse ambiente que hoje jaz em trevas. Principalmente quando a gente começa a falar sobre esse assunto que é esse universo das relações familiares, da vida em família, do papel das pessoas que vivem na família. Na verdade, a gente está no meio de uma briga grande aí no Congresso, nesse universo político brasileiro, e a família está no centro. Todas as vezes que a gente liga a televisão, né,
nas nossas novelas e filmes, os programas, a família está ali presente. O que se fala, o que se pensa a respeito da família. Nós precisamos buscar em Deus, irmãos, né, saber o que Deus pensa e qual que é o propósito de Deus para a família. E nós vamos conversar sobre todas essas coisas ao longo desse mês, né? Com essa proposta aí. Vamos pensar família sólida num mundo líquido. Será que isso é possível? Você já ouviu falar nisso, né? O mundo líquido. A gente vive hoje numa cultura, numa sociedade, relacionamentos líquidos. Nós vivemos na modernidade líquida. É lógico que quando a gente fala sobre isso, esse tema, nós vamos pegar emprestado, né, aquilo que o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, eu já falei dele aqui já algumas vezes. Modernidade líquida, né, é um dos livros dele. Mas principalmente esse aqui, ó, Amor Líquido. Esse mês, se você puder comprar esse livro, é um livrinho aí fininho, que você consegue ler aí pelo menos uma semana. Convidar você a comprar. Porque ao longo desse mês a gente vai falar disso. Para que serve isso? O Bauman, ele faz uma crítica a respeito da cultura, da nossa cultura, do tempo em que a gente vive. E quando ele olha para o mundo hoje, ele percebe que o mundo hoje, a sociedade hoje, a forma das pessoas se relacionarem, tem essa fluidez, né? É um mundo líquido. Antes ele era sólido, mas hoje ele não é mais. Hoje ele é líquido. E como essas coisas, que às vezes a gente não presta atenção, mas como elas influenciam, como elas exercem influência na nossa vida, gente. Na nossa vida em família. A gente nem percebe. Mas a gente está vivendo, às vezes, a nossa vida familiar, a nossa relação com os nossos pais, com os nossos filhos, marido, esposa, pensando que a gente está fazendo o que a Bíblia diz, mas não, a gente está seguindo o curso desse mundo, vivendo aí de forma fluida. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre os perigos, né? O que o Bauman faz é alertar sobre os perigos. Ele fala, olha, do jeito que está é perigoso, é muito perigoso. Então, esses alertas dele, essa crítica em relação ao nosso tempo, vai servir para a gente pensar numa proposta bíblica para a família. E é isso que nós vamos fazer. Olhar para a nossa sociedade, entender um pouco dos perigos que nos cercam, e então olharmos para a Escritura. E ela vai nos dar um caminho aí para uma família sólida, firme, permanente. Né? Nós vamos pensar acerca disso. Tá certo? Vamos fazer isso, gente? Vamos comprar o livro lá? Vamos buscar entender o que está acontecendo? A gente gosta de defender a família, a gente gosta de falar. Vamos buscar saber, vamos nos inteirar e vamos buscar Deus em relação ao que Ele pensa e o que Ele espera em relação à família. O que é viver no mundo líquido, gente? O que a gente entende quando a gente pensa, né, nesse conceito de mundo líquido? O Bauman ele escreveu mais ou menos uns 30 livros, né? Eu trouxe só 2 aqui, só tenho esses 2. São muitos. Mas essa ideia não foi ele que inventou, não foi ele que começou isso. Para ele, a modernidade, ela nasceu assim. A modernidade tem essa proposta. Então, desde lá do século XVII, XVIII, quando, lá no ano de 1848, quando foi publicado o Manifesto Comunista, né, o Marx, o Engels, eles publicaram aquele manifesto, uma frase daquele manifesto se tornou uma frase muito importante na cultura. Até hoje, né, se fala muito dela. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sólido se desfaz. Tudo que é sólido precisa derreter, precisa dissolver, precisa desmanchar. Porque na cabeça do homem moderno,
Começando lá com o Kant, né? Se você quiser saber um pouco mais, a partir da virada, né, do iluminismo, e então as pessoas elas começam a pensar assim, espera aí, o homem é um ser muito especial, né? Uma figura dotada de muitas qualidades. Ele precisa se libertar principalmente da tradição, né? Dessa forma antiga de pensar. Porque o que segura a evolução humana, né? Se a gente era uma ameba, eles pensavam, se nós éramos algo como um vírus ou uma bactéria, uma única célula, e nós nos tornamos quem somos, capazes de fazer as coisas que nós fazemos, então tem uma coisa que está prendendo, né? Tá sustentando a evolução desse desenvolvimento, está barrando. Algumas coisas barram. E eles pensaram, isso que barra é a tradição. Esse vínculo humano com o passado. Por que ele se prende tanto ao passado, à sua história? Para quê? Isso não tem necessidade. Aí começa ali na modernidade, então, os movimentos de emancipação. Essa palavra vai ficar muito importante. O ser humano precisa se libertar de tudo aquilo que o prende, tudo aquilo que impede, tudo que é sólido. O sólido ele tem essa característica de fixar-se no espaço, né? Ele está aqui, ele não vai para lá nem para cá, ele não se espalha, ele fica, ele permanece. O tempo passa e ele permanece. Ele permanece. O sólido permanece. E eles diziam, o ser humano não pode viver assim. A gente precisa então derrubar, destruir, demolir, desconstruir tudo aquilo que é sólido. Então todo o movimento da modernidade, quando você ouve falar desse termo, modernidade quer dizer novo, atual, né? É uma palavra que significa isso. Contrário do que é antigo, é o novo. Essa época da modernidade, a época moderna, ela nasce assim. A gente precisa romper com o passado, porque o passado nos prende, porque o passado nos limita, o passado impede o nosso crescimento, a nossa evolução. E eles chegavam até a pensar, se a gente se desligar do dogmatismo, né, o Kant dizia, é o dogmatismo que impede o desenvolvimento humano. Se a gente se livra disso, né, e a gente pode evoluir, podemos ser até deuses, mas super-homens, né, eles diziam. Evoluir mesmo. Mas o que nos impede? O que impede a sociedade humana de ser melhor é essa ligação com o passado. A gente precisa demolir, a gente precisa derrubar tudo, né? Essa proposta marxista, gente, ela não é só marxista, ela não está só na esquerda. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela entende isso como matriz, né, de pensamento. Ela trabalha por isso. Então não é essa coisa de esquerda, direita, é a modernidade, é o nosso tempo, que clama por liberdade. Liberdade. O valor mais importante da humanidade é a liberdade. Você precisa estar livre de todas as amarras. As revoluções diziam, né, nas pichações, é proibido proibir. É proibido proibir. Porque o ser humano precisa estar livre de tudo e de todos. Essa forma de pensar, gente, está relacionada com esse mundo que hoje é avesso a tudo que é sólido, a tudo aquilo que permanece, a tudo aquilo que resiste ao tempo, tudo aquilo que não fica se movimentando de um lado para o outro, está lá firme, firme. Eles dizem, o ser humano precisa estar livre, né? Marshall Berman, filósofo americano, né? Ele diz o seguinte: ser moderno, eu dizia, é experimentar a vida pessoal e social como um grande maelstrom
É assim que fala, né, gente? Maelstrom. Não estou falando, sei lá, é uma palavra aí meio diferente aí. É da Renata com o alemão dela aí. A Renata não está aqui, né? Não tá. Então, ser moderno é experimentar a vida pessoal e social como um grande maelstrom. O que é isso, gente? Eu trouxe aqui. É esse redemoinho, né? Esse turbilhão de água poderoso, que arrebenta tudo que é sólido, gente. Não deixa nada inteiro. Nada inteiro. Então, para ele, né, ser moderno, ser atual, é encontrar, é viver, né, a vida pessoal e a vida social como um grande maelstrom. Encontrar o próprio mundo e a si mesmo em perpétua desintegração e renovação, agitação e angústia, ambiguidade e contradição. Ser parte de um universo no qual tudo o que é sólido se desmancha no ar. Ele escreveu um livro em 1986 chamado Tudo que é sólido desmancha no ar. Mais de 100 anos depois. Para ele, a gente precisa estar livre e liberto de tudo. E não é só ele, gente. Tudo que nós ouvimos hoje, a partir do que a gente vê nos canais, nos programas que a gente gosta de ver, nas conversas do povo nas ruas, quando eles tratam das questões em relação à família, tem a ver com isso, gente. Nós somos os filhos desse pensamento, nós somos modernos, nós vivemos em tempos modernos. Um tempo onde tudo que é sólido está se desmanchando. A última resistência é a família. Só falta a família. Essa forma de enxergar a sociedade. A família para eles precisa ser também líquida. A família ela não pode privar o indivíduo da liberdade. É por isso que o casamento hoje, ele não precisa durar. O casamento funciona enquanto o ser humano está ali contente, livre e alegre. O dia que ele pensa, não estou mais feliz, ele pode ir embora. A família moderna é essa família líquida, sem estruturas sólidas. A pessoa pode entrar com facilidade e sair com facilidade. Ninguém fica preso, os filhos não ficam presos à autoridade dos pais. Eles não precisam obedecer, eles não têm que ouvir. O filho tem que escolher, né? Ele vai definir sua própria identidade, ele não vai ouvir ninguém. Família não prende ninguém. Família não deve barrar ninguém. A família, para funcionar, ela deve ser assim. Se ela não fizer isso, ela vai ser extinta, é isso que eles dizem. O Marshall, ele fala que, quando ele olha para as famílias, né, principalmente a família no modelo cristão, né, para eles o cristianismo é um empecilho, e a cosmovisão cristã, a forma de enxergar a vida cristã é um empecilho. Quando a gente pensa, e eles olham, né, para as famílias cristãs, que se dizem sólidas, ele diz que nós somos como mortos-vivos, zumbis. Já viu o filme de zumbi? Já viu? Como que é o zumbi? Ele está morto, mas ele esqueceu disso. Ele está andando, mas ele está morto. Não tem vida ali. Mas ele está lá, caquético, né, todo quebrado. Não tem vida nenhuma ali, mas ele está andando. Só falta alguém derrubar. Para eles, a família tradicional, né, como eles dizem, é esse morto-vivo. Dias contados, está acabando o tempo dela. Ela ainda não sabe que morreu, mas ela já está morta. Porque agora, tudo que
tudo o que é sólido está se desmanchando. A família também. E, irmãos, isso é assustador, né? Aí o Bauman, né, dizendo aqui no Amor Líquido, a modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos. Um amor líquido. A insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar os laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos. Se o anseio do nosso tempo é por liberdade, a gente quer estar livre de toda e qualquer obrigação que nos impedem, né, de olharmos para cá ou para lá, cabresto, né? Eles falam, a gente não vai aceitar mais isso. A gente vai hoje brigar por liberdade. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Hoje os casais se casam e eles querem deixar bem claro, ó, você não vai mandar em mim. Certo? Não manda. A mulher não quer que o marido mande, o marido não quer que a esposa mande, ninguém manda em ninguém. Porque o anseio, você quer acabar com alguém e tirar a liberdade dela. Porque tudo o que a gente precisa para ser feliz é a nossa liberdade. A gente depende dela para tudo. Se você olhar os filmes, né, os filmes distópicos aí do final do século XX, né, que são frutos desse pensamento, todo filme futurista, onde vê o mundo indo mal, todos eles mostram um regime totalitário. A gente mandando e todo mundo obedecendo. Porque obedecer, gente, a um padrão estabelecido, a uma hierarquia, para o nosso tempo, é o inferno. Porque é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano, ele ter que obedecer algo ou alguém. Ele precisa se libertar. É por isso que hoje as pessoas não querem mais se sujeitar. Até mesmo na forma de trabalho, né? Eu sou um pouco filho dessa geração, né? Eu não fico sentado lá 8 horas no trabalho, eu fico pensando, Deus me livre, ficar sentado 8 horas lá no trabalho. Eu quero estar livre, eu quero ter meu tempo livre para cuidar dele do jeito que eu quero cuidar. Mas as gerações antigas não eram assim, não é verdade? A gente fica apavorado, né, quando a gente pensa que algo está nos privando da liberdade. Só que, se o nosso anseio é por liberdade, e a gente não quer se prender mais a nenhuma forma de estrutura familiar que vai nos limitar, então para que a gente ainda fica conversando sobre família? Alguns lá atrás previram que o casamento ia acabar. Eles diziam que lá no começo dos anos 60, que ninguém ia querer casar mais. No entanto, qual que é a realidade hoje? As pessoas hoje se casam mais. Por que isso, irmãos? Mas elas se casam naquelas, ninguém manda em mim. Tira a mão daí. Não pega esse não, isso é meu. Esse dinheiro é meu. Isso é meu. Isso aqui eu que conquistei. Isso aqui fui eu que produzi. Vou deixar claro. Vou fazer um contrato aqui. Se a gente se separar, isso continua sendo meu, isso nunca vai ser seu. As pessoas hoje, gente, apesar desse medo de se prenderem, elas ainda continuam com mais medo ainda de ficarem sozinhas. Solidão. Então, o pessoal lá de trás previu errado. Não é só a liberdade que a gente precisa. A gente não precisa só de liberdade. A gente precisa se sentir parte. Se nós não nos sentirmos parte, a gente perde o sentido da vida. O que adianta ficar voando, né? Eu quero voar, quero asas. Mas voar sem ter para onde ir, gente, sem ter uma rota estabelecida, um ponto para chegar, é só estresse. Já imagina, voando. Voando para quê? Para onde? A gente não vai chegar em lugar nenhum. É só canseira, é só enfado.
Então nós precisamos de algumas regras, né? E precisamos nos sentir parte. Só que aí esse é o problema da nossa geração. Ela quer liberdade. Ela não quer se comprometer. Ela não quer assumir compromisso. Porque o compromisso vai limitar a liberdade dela. Mas, por outro lado, ela não quer ficar sozinha. Ela quer desfrutar dos benefícios da sociedade. Dos benefícios de estar acompanhado. E até mesmo dos benefícios de ter uma família. Queria chamar a atenção de vocês, né? Há um tempo atrás, a gente via nas novelas, né? Eu gosto de novela que eu assistia muito, né, quando eu era criança, e desde sempre a gente via um ataque muito forte em relação ao casamento, né? Dizendo que o casamento e a estrutura familiar não era uma coisa boa. Feliz era aquele que era livre, que era solto, né? Não precisa de família, não. Para que família? Vamos desconstruir, vamos acabar com a família. O importante é que todo mundo esteja livre por aí, fazendo o que quer. Liberdade. Aí a gente via nas novelas, nos programas, né, de televisão, nos anos 90, aquela série Seinfeld, né, não sei quem acompanhou, 10 anos nos Estados Unidos, a série mais importante, né, dos anos 90. O que tinha lá em Seinfeld era um grupo de solteiros. Pessoas que não se comprometiam. O bom era ficar ali solteiro. O problema é que a geração de Seinfeld envelheceu. Aí entrou o milênio, né, o ano 2000, a gente foi apresentado a novos amigos, Friends, né, que também foi uma série muito legal. Também durou 10 anos. Logo no primeiro episódio de Friends, a gente já vai vendo ali o que a sociedade valoriza, né? Duas pessoas que saíram do casamento ou do quase casamento e vão viver aquela vida de amizade, né? Amizade. E é legal, e é bom demais, só ficar ali dando risada das coisas que acontecem, e a vida é uma coisa muito boa para quem é livre, para quem não se sujeita, para quem não se limita, para quem está em liberdade. Só que aí, gente, o que aconteceu? A geração de Friends, dos amigos, também envelheceu. Eles fizeram 40 anos. E o que aconteceu com eles? Todos eles casaram. Está todo mundo casado, né? Na vida real lá. Casa e descasa, mas está todo mundo buscando vida familiar. E aí eles renovaram outra série com novos amigos solteiros. A gente fica pensando que essa é a vida. É isso que é legal, é assim que a gente deve viver. Mas não é não, gente. Não é mesmo. A gente fica entre aqui e lá, né? Então a gente vive no meio dessa tensão. Porque no final das contas, é legal estar livre. É legal. Eu casei com 30 anos. Eu já casei. Oi? Não? 30? 29 para 30. Ó, eu casei em 2004. Eu nasci em 75. Então eu tinha de 29 para 30 anos quando eu casei. Eu também sou fruto disso, né? E eu pensava assim, é bom ficar sozinho. Eu tinha lá meu quarto, minha mãe cuidava de mim. Estava tudo bem lá em casa. Casar para quê, né? Não tem necessidade. É o nosso tempo, gente. Chega uma hora que a gente fala, não, mas não é legal. Não é legal ficar sozinho, né? Livre. Né, Gabriel? Gabriel, o nosso sobrinho ali, ele está namorando agora ali. Tem um filme antigo que diz A Mulher Faz o Homem. Não sei se vocês já viram. Já viram? Do Capra, né? Aquele cineasta lá dos anos 40, 50. Ótimo filme, gente. Mas como isso é verdade, né? A gente olha para o Gabriel, a gente vê isso acontecendo. Ao vivo e a cores ali. Ele namorando e está tudo jóia ali. Mas não, porque hoje disse, o importante é você estar livre aí, você pode ficar com todas. Para que você vai se comprometer com alguém? Se você pode gozar da sua liberdade. Mas chega uma hora
que a gente vê que nós temos uma necessidade muito grande, gente, uma carência por relacionamentos profundos. Não é qualquer relacionamento, relacionamento profundo. A gente precisa deles. Sem eles a gente não é nada. E aí a gente segue dizendo, né? Se uma família ela não pode se comportar assim, fluida. Se lá atrás as pessoas diziam que não precisava de família, deixa a família para lá. Hoje eles viram que eles estavam errados. Hoje todo mundo quer família. Todo mundo quer família. Não é verdade? A gente vê essa luta, essa briga aí na política. Todo mundo quer ser família. Todo mundo quer ser colocado ali, ó, eu também sou família. Mesmo patamar ali de igualdade, eu quero ser família também. Eu não quero só ficar livre, eu quero ter família. Só que essa família da atualidade, ela diz que ela não precisa prender ninguém, porque a gente tem o recurso do divórcio. O divórcio está aí. Ninguém é obrigado a ficar casado. Ninguém precisa ficar casado. Você pode se divorciar. Mesma coisa em relação à relação dos pais e dos filhos. Hoje a gente tem recursos, os filhos não precisam se limitar. Só que, irmãos, isso não é família. Família é justamente o contrário. Uma família ela não pode se comportar com fluidez. Ela não pode favorecer a liberdade dos membros. Porque é justamente o contrário. A família precede os membros, precede o indivíduo. E eu sou produto da minha família já existia antes de mim. Fui eu que cheguei nela. A minha família é maior que eu. A minha família, ela tem a ver com as minhas raízes, ela me prende no chão. É claro que eu posso ir longe, né? Na árvore, né? Se a gente considerar a raiz, lá para o fruto, aquelas árvores gigantes, né? Aqueles galhos que vão longe, mas estão presos às suas raízes. E, de um modo geral, gente, hoje a gente vai só fazer essa introdução. Hoje, Dia das Mães, né? Eu pensei que a gente deveria ir para casa mais cedo, né? Para a gente celebrar um pouco disso. É bom, né, Lu? É bom. É isso aí. Você está indo lá para Parelheiros lá, né? Tá certo. Mas família é raiz, irmãos. Família precisa ser sólida. Porque é o que o ser humano precisa. Ele precisa se sentir parte mesmo. Ele precisa estar num ambiente que favoreça a criação e a manutenção de relacionamentos fortes, sólidos e duradouros. E a família é o lugar para isso. Família é o lugar onde as pessoas ficam ligadas. Os vínculos familiares, irmãos, não são qualquer vínculos. Não são. Essa ligação forte que me liga aos meus pais e aos pais deles. Isso é muito poderoso. Essa ligação que me liga aos meus irmãos. Corre em nós o mesmo sangue. Se a gente fizer um exame de DNA, a gente vai saber de forma segura de onde nós viemos. Eu vim de dentro da barriga da minha mãe, né? Todos nós viemos daquele lugar seguro que Deus preparou para nós. Aquele lugar maravilhoso, seguro, que Deus preparou para nós. Eu nasci e eu comecei a viver dentro da minha mãe, né? A partir do meu pai. Isso é poderoso. Ninguém pode dizer, ninguém vai dizer que isso precisa ser demolido, que isso é um vínculo qualquer. Os pais não têm direito de educar os filhos.
né? Os filhos não precisam honrar os pais. A união matrimonial, casamento, é um contrato como outro qualquer. Quando não há mais interesse de uma das partes, então rompe-se o contrato. Isso não vai pegar mal para ninguém, sem dor na consciência para ninguém. Não, a Bíblia fala que existe uma união no casamento. União, uma carne só, um ser só, uma vida só, irmãos. Uma unidade que se relaciona. A gente vai conversar sobre isso nos próximos domingos, irmãos. Hoje, a gente vai entender que nós temos esse desafio aqui. A gente não pode dissolver, não. A família não pode dissolver. Ela não pode assumir, né, essa propriedade fluida. De forma alguma. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 33. Jesus disse isso, né? As minhas palavras não vão passar. Tudo passa. As culturas até passam. A modernidade vai passar. Mas Jesus falou, as minhas palavras não. E essa tradição familiar, baseada nas palavras de Jesus, irmãos, enquanto baseadas nas palavras de Jesus, elas são firmes, permanentes, sólidas, não vão ser dissolvidas, nem hoje nem nunca. Se tão somente nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos, né, a palavra, Jesus contou aquela parábola, aquela história. Se você ouvir as minhas palavras e praticá-las, eu vou comparar você com aquela pessoa que construiu a sua casa num terreno sólido. Uma casa sólida num terreno sólido. O vento vai vir contra ela, as chuvas, os efeitos do tempo, e ela não vai ruir, ela não vai se dissolver. Mas se você construir essa sua casa, embora sólida, embora familiar, sólida, em qualquer outra estrutura, em qualquer outro piso, né, outra base que não seja as palavras que não passam, a tradição que não passa, ela vai ruir. Ela vai ser dissolvida pelo tempo. As minhas palavras não vão passar, disse Jesus. E é nisso que nós vamos nos firmar, irmãos. Os próximos 4 domingos. A gente vai buscar resposta bíblica para como estarmos edificados na rocha. Casas fortes, famílias fortes, relacionamentos fortes, casamentos fortes, vínculos fortes, inquebráveis. Esse é o propósito do mês. Vamos fazer isso? Próximos domingos? Não falta não. Procura dar prioridade. Vê se você compra o livro do Balmo, para a gente entender um pouco dos perigos. A gente vai falar um pouco de tudo sobre a atualidade que a gente está, sobre o que nos cerca. Eu desafio você. Amém? Fica firme. No meio do furacão, do turbilhão. Opa! Do redemoinho ali, né? Obrigado, Gordon. No meio desse redemoinho aí, que mói tudo, turbilhão que mói. Não será abalada. Amém? Vamos orar então? Lembrando aqui que é o momento de nós agradecermos a Deus pelas mães aqui, né?